Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus irmãos, os meios de comunicação estão tão avançados que hoje uma pessoa que esteja no meio de um terremoto lá do outro lado, ele consegue se comunicar com o mundo inteiro e a gente vivenciar o que ele está passando lá, como se estivesse passando aqui. Alguém que esteja sofrendo lá do outro lado do mundo, ele transmite o seu sofrimento assim, muito rápido. No passado era diferente, no passado tudo acontecia por carta, era tudo demorado. Uma carta demorava de 3 a 6 meses para chegar no destino, quando avisava de alguém que estava enfermo, quando recebia a carta, tinha morrido há muito tempo. Os reinos antigos, eles tinham essa dificuldade. Só que os reis, para facilitar, eles usavam os correios oficiais. E esses correios, então, levavam as decisões do rei para o seu reino. Eram cavaleiros e jovens corredores. Esses jovens pegavam, então, ali a notícia e saía correndo, chegava na cidade e gritava, então, o arauto do rei, gritava, as pessoas se reuniam, a maioria eram analfabetas, né? Então ele lia aquela carta e a fixava então lá no local público e ia para outra cidade. E assim as pessoas ficavam sabendo das notícias. Esta pessoa, seja o cavaleiro, seja o corredor, essas pessoas eram conhecidas como os evangelistas. Eles eram os propagadores das notícias. Vivendo nesse contexto de gente que trazia notícia, Isaías, ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação e diz a Sião: o teu Deus reina. Lá em Isaías 52, 7. Sabemos que Isaías fala de uma notícia esperada, uma notícia extraordinária, que seria a notícia da salvação do povo de Deus, mas ele fala de algo que era conhecido, principalmente dos tempos de guerra, quando as famílias mandavam os seus parentes, os seus filhos, maridos para a guerra e ficavam ansiosos por notícias. E aí quando vinham esses então trazendo as boas notícias, a guerra acabou, já estão voltando, que sempre vinha alguém na frente, aí diz: quão formosos são os pés desses que trazem boas notícias. O que é evangelho? Irmão, nós estamos vivendo uma época onde muita gente não sabe o que é evangelho. Você é católico? Não, eu sou evangélico. Quem é o seu pastor? Como é que é? Ixi, eu não estou lembrado do nome dele, não. Como é que é o nome da sua igreja? Eu não estou meio lembrado, mas é aquela igreja que fica lá. Ou seja, o envolvimento das pessoas com as coisas que diz a respeito do evangelho, as coisas básicas, eles não conseguem dar respostas. Será que poderiam dizer o que é o evangelho? Teriam conhecimento do teor do evangelho, o que Cristo fez por elas? Então, o que é o evangelho? De uma maneira simples, o evangelho é boa notícia, tá? A boa notícia do que Deus fez por nós. Como citamos, antigamente o evangelho era a mensagem trazida pelos emissários do rei. Agora, com a comissão dada pelo rei, Jesus, a igreja deve pregar o evangelho, pregar o que Cristo fez pela igreja. E essa palavra para nós tomou a conotação de uma comissão. O rei Jesus comissionou a sua igreja para proclamar o que Cristo fez por ela. Para compreendermos então a importância do evangelho, temos que responder 2 questões principais. Preste atenção. Quem é Deus? A outra pergunta é: quem é o homem? Tá? A resposta a essas 2 questões fará toda a diferença quanto à importância dada a essa notícia. Se você tiver uma concepção errada de quem você é, o evangelho não terá valor. Se você tiver uma impressão errada, uma compreensão errada de quem Deus é, Deus não vai poder fazer muita coisa por você. As causas da decadência da cultura, da moral, da ética,
e do homem em todas as áreas da sua vida se derivam do fato de que o homem não aprendeu, não compreendeu a amar, a respeitar e a temer a Deus, que é o autor da criação. Por não compreender Deus, essas pessoas têm sérios problemas na sua vida espiritual. Não olhando Deus, não vendo Deus como Deus é, ele não vai conseguir espelhar Deus, não vai conseguir olhar, ver Deus da sua glória. O ser caído passou a espelhar a si mesmo, e quando deveria refletir o Criador, e assim ele cada vez degradou-se. Olha, vamos imaginar uma coisa aqui. Eu quero ser bom como Eudes. Acontece que o Eudes não é perfeito, Eudes? Aí o que vai acontecer? Eu já não vou ser, quando eu espelho Deus, eu vou querer ser alguém superior, mas quando eu escolho alguém no meu nível, eu vou tentar chegar no nível dele. Mas aí então, eu vou, não sendo menor do que ele, alguém vai espelhar em mim, vai ser menor, e assim vai se degradando cada vez mais. Deus tem que ser compreendido na sua perfeição, na sua santidade, no seu poder. Em Deus não se encontra nenhuma maldade, nenhuma variação do seu caráter. Ele é quem é, independentemente das circunstâncias, ele é. Quando ele se apresentou a Abraão, ele diz, eu sou. Quando ele apresentou em todas as ocasiões, ele se apresenta como o eu sou, não é eu estarei, ou eu serei, eu sou. Deus então não tem variação por causa das circunstâncias. Ele não deseja, ele não produz, ele não tolera qualquer manifestação do mal. Ele é santo, ele é perfeito, ele é imaculado. Deus, ele tem todo o poder, ele é onipotente, nada lhe é de difícil resolução, ele não conhece nenhum impossível, ele pode fazer qualquer coisa que ele desejar. Ele é um ser que irradia poder, o poder lhe pertence, ele é produzido a partir dele mesmo, ele não recebe o poder vindo de outra fonte, como se nós, da nossa oração, fôssemos dar poder a Deus, ou com a nossa união para dar poder a Ele, de maneira nenhuma. Ele produz o seu próprio poder. Nele não se encontra nenhum sentimento mau, como raiva ou desejo de vingança. Quando a Bíblia fala da revelação da ira de Deus, não trata de uma reação descontrolada, ou irracional, ou embrutecida. Quando a gente pensa assim, Deus está com raiva, o que você imagina? Pau quebrando, não é assim? Mas em Deus, essa não é a manifestação de Deus, e no próximo estudo nós vamos ver isso. Se alguém tem curiosidade, vem assistir. Mas quando se fala da ira de Deus, se fala de uma atitude justa, mesmo que dura, que restabelece a ordem, de maneira que nenhum dos envolvidos recebe menos do que merece, e na sua maioria recebe ainda muito mais, porque Deus, sendo misericordioso, dá ao homem o que ele não merece, merece o castigo, mas Deus ainda dá a sua graça. Não podemos comparar Deus ao homem. Quando, por exemplo, nós lemos que Deus se arrependeu, é que o autor bíblico ele usa um termo conhecido dos homens para que nós possamos entender mais ou menos qual foi a atitude divina. Para o homem, arrepender é reconhecer um erro. Para Deus, quando o termo lhe é atribuído, quer dizer que Deus não fez o que ele tinha dito que faria. E sempre está ligado à dura aplicação da sua justiça, dando ao homem uma nova oportunidade. Ou seja, quando diz que Deus se arrependeu, está simplesmente dizendo que Deus ele foi misericordioso. Ele iria castigar, mas ele resolveu não castigar. Então diz que Deus ele não fez o que ele faria. Não é que ele errou e se corrigiu. E agora vamos ver o outro lado. Quem é o homem? O homem é um ser corrompido, desde a sua concepção. É um ser, veja, se você perguntar para um católico, por exemplo, se uma criança morrer, ele vai para o inferno ou vai para os céus? Uma criança, não é só católico não, muitos crentes também. Criança nasce perfeita e pura. Quem é que tem filho, sabe? Criança perfeita e pura? Você tem um bebezinho no colo? Então veja, o ser humano, ele é corrompido desde a sua concepção, quando junta o óvulo e o espermatozoide.
Qual a compreensão, qual o conhecimento? Nós vamos ver que a Bíblia diz isso, que se afasta os ímpios desde a concepção, todos nós éramos ímpios. É um ser que tem em si, o homem é um ser que tem em si um espírito ou uma alma conturbada, perturbada, pervertida e espiritualmente enferma. Entre os homens não há nenhum que esteja numa situação melhor que o outro. Ah, mas o Rodrigo é melhor do que o Adelso. O Adelso é melhor do que a Suzana. Não. A Bíblia diz que todos os homens estão corrompidos. Não há um sequer, que fuja a essa regra. Estão todos igualmente corrompidos e perdidos, e são todos passíveis da mesma condenação, sem exceção. Seja papa, padre, pastor, seja presidente, seja quem for. Estamos todos na mesma condição miserável. O Salmo 14 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Aí Paulo vai e faz uma menção em Romanos 3, 10 a 12. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, se o homem fosse deixado por Deus à mercê da sua própria sorte, o homem não se lembraria de Deus, não se sentiria perdido e não procuraria salvação, visto que o seu entendimento está afetado pela queda. Não lhe daria conhecer a sua triste condição espiritual, ou seja, ele estaria lá e lá ficaria. É como o porco que para ele a sujeira não incomoda. Ele se sentiria bem na sua triste situação insalubre, que não o incomodava. Os textos citados acima mostram que não há entendimento da situação espiritual na queda. Não busca Deus. Nenhum dos perdidos no mundo está desejoso por Deus. Sai por aí para conversar com as pessoas e vê se quem está aqui na academia, se ela está ali buscando Deus, se quem está lá na festa está preocupado com Deus, se quem está nos bares jogando, bebendo, se eles estão preocupados com Deus. Não estão. O texto diz que se extraviaram, eles abandonaram, e isso foi uma decisão pessoal. O texto bíblico diz isso. Nessa condição, nenhum de nós, quando estávamos lá, faríamos qualquer bem. Essa era uma situação de todos os homens. No Salmo 51, 5, lemos a declaração de Davi que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É a mesma declaração do Salmo 58, 3, que diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras, têm peçonhas semelhantes a peçonhas das serpentes. O homem está numa situação tão ruim que não pode confiar em ninguém, muito menos no seu próprio coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Escrevendo aos Efésios, Paulo fala da triste situação dos crentes daquela igreja, de todos os crentes, inclusive dele mesmo. Ele mesmo se coloca nessa situação antes da conversão. Ele diz: ele vos deu vida. Poderíamos colocar aqui no pronome pessoal, na primeira pessoa do plural. Ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele diz: entre os quais todos nós andamos outrora, era a nossa condição, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, é algo natural, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui iguala todas as pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, todos os pastores, todos os líderes religiosos, todos estávamos na mesma situação, éramos por natureza filhos da ira. Essa era uma situação de todos os homens. Veja que nós vimos um pouquinho, mas olha, um pequenininho a respeito sobre Deus, algo mínimo.
E nisso nesse pouquinho que vimos que Ele é imensamente maior e mais perfeito do que nós tratamos aqui de maneira resumida. Então Deus é muito mais. Se nós fôssemos falar aqui de Deus, teríamos que ficar dias e dias e dias e dias falando, o que não é o caso aqui, o objetivo é outro. Vimos também sobre quem é o homem, e no pouco que vimos, ficou claro que a situação espiritual do homem é desesperadora. Necessitávamos de algo que mudasse essa situação. Alguém precisava fazer algo para salvar os homens. Mas como vimos, isso não poderia ser feito pelos próprios homens, pois nem eu mesmo percebiam a sua situação de miséria espiritual. Então, Deus fez. Veja, leia também o que Deus fez lá em Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, que esta é a boa, essa é a melhor entre todas as possíveis notícias. O que Deus fez pelos homens foi extraordinário, foi algo sem precedentes. Ele salvou a quem não clamava por salvação. Ele perdoou a quem não pedia perdão. Ele pagou para si mesmo, com o sangue do seu próprio filho, uma dívida imensa que não era dele, era nossa, porque o homem é que tinha pecado. Ele fez sozinho, sem a ajuda de nenhum homem, tudo o que precisava ser feito para salvar os homens. Assim ele garantiu aos homens, aos que creem nele, o direito de entrar nos tabernáculos eternos. E isso é o que nós chamamos de evangelho. Há outros evangelhos por aí, mas neles não nos interessam. Uma vez passei em frente a um centro espírita, estava lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Eles têm o evangelho deles, não é o que nos interessa. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o poder do evangelho de Jesus Cristo, não outro. Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho de Jesus Cristo apresentado nesse texto. E em primeiro lugar nós vamos ver que o poder do evangelho está em salvar pessoas, está na salvação de pessoas. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Passando em frente a uma igreja, eu vi uma placa. E essa placa dizia, é isto que Deus tem para você, saúde, paz e prosperidade. É isso que Deus tem para você? Porque se é isso que Deus tem para mim, eu vou embora. Porque quando eu ficar velho, eu vou morrer de qualquer jeito. Então a saúde, a paz, eu vou morrer de qualquer jeito. A prosperidade, quando eu morrer, vai ficar tudo para trás, para os outros brigar pelo que eu deixar. Será que é isso que Deus tem para mim? Essa informação é mentirosa. Pois não é somente isso que Deus tem para o crente, Ele tem muito mais. Mas muitos crentes não possuem saúde, não possuem paz e não possuem prosperidade. No entanto, são verdadeiramente crentes salvos em Cristo Jesus. Um movimento filosófico chamado humanismo, ele centralizou a atenção do homem no homem. O movimento cristocêntrico, Cristo é o centro. O movimento antropocêntrico, o antropos, o homem é o centro. Então esse movimento humanista centralizou toda a atenção no humano. O homem tem que obter a sua satisfação, os seus desejos e aspirações. Por isso é que, quando homem com homem, eles querem ficar juntos, mas isso é amor, pode. O homem é que está ao centro, não tem uma lei superior. Quando alguém quer fazer alguma coisa, ele diz que acha que tem prazer naquilo, esse movimento diz, satisfaça-te, porque o alvo é o homem. Com o homem no centro, tudo passou a girar em torno dele. Até Deus passou a ser visto como um servo do homem, com a responsabilidade de fazer o homem feliz e proporcionar o bem-estar que deseja. Hoje eu estava ouvindo uma música, que é muito cantada no meio católico, como é que é ali? Lembra para mim? Mesmo que se vier noites traiçoeiras, né? E lá fala que Deus, Ele quer te ver feliz. Mas Deus deixou o próprio filho dele morrer na cruz. Deixou Jó ficar doente 1 ano. Deixou tantas coisas. Será que realmente é isso que Deus, Ele quer te fazer feliz? Ele quer te salvar.
mas muitos crentes não têm esse motivo de estar sorridente o tempo todo. Deus ele não criou todas as coisas para que o homem mandasse e tomasse conta e fosse o Deus dessas coisas, não. Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Deus criou para mostrar que Ele é Deus. O fato de ter feito tudo e no final ter colocado o homem num paraíso revela a grande bondade e misericórdia de Deus, não a superioridade do homem. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, no entanto, não para ser superior, para matar os animais, para destruir a natureza, não. Veja, o homem é um ser superior aos animais, porém, com a responsabilidade de cultivar e de guardar os seres a ele inferiores. Ele não pode simplesmente usar, maltratar e destruir, ele é responsável. Deus responsabiliza o homem pelo que se faz à natureza. Lá em João capítulo 5, nós lemos que Jesus chegou a um tanque onde havia uma multidão de enfermos. Jesus não curou a todos, ele curou apenas um homem. E esse homem não tinha a mínima fé. Tanto que perguntaram para ele, quem foi que te curou? Ele disse, eu não sei. Aí depois que Jesus passou por ele, diz, não peques para que não te aconteça coisa pior. Aí ele falou, foi aquele lá que fez. Então, não foi por fé, não tinha nada no homem que fez isso. Jesus fez para que o nome dele fosse proclamado como Filho de Deus. E foi isso que aconteceu, a cura não foi o alvo. O alvo não era o homem, mas a glorificação de Jesus como Messias enviado para salvar. O ministério de Jesus ele foi marcado por milagres. Mas eles não foram o centro da sua atenção. Jesus foi visto ensinando e pregando. As suas palavras foram registradas para dirigir a igreja. O Espírito Santo não foi enviado para curar enfermos, mas o Espírito Santo foi enviado para lembrar os apóstolos as palavras ditas por Jesus, mostrando que os milagres foram importantes, mas o alvo era o ensino e a pregação das palavras de Jesus. Milagres não provocam conversões, eles atraem multidões. Multidões se aglomeram em torno de milagreiros, sejam eles de padres, de pastores, e até de milagreiros que se dizem que recebem espíritos aí para curar. Basta ver os relatos das multidões que iam atrás do João de Deus, né? Mas milagres e curas não convertem. Os israelitas viram manifestações do poder de Deus, as 10 pragas. Presenciaram o poder de Deus ao abrir o mar vermelho, ao fazer a rocha verter água, ao receber o maná enviado dos céus, as codornizes que apareceram no deserto e mataram a fome deles. Mas dos 600.000 homens que saíram do Egito, apesar de terem visto todos esses milagres, apesar deles, apenas 2 deles confiaram em Deus. De todos os homens maiores de 20 anos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. Se o objetivo do ministério de Jesus fosse fazer milagres e curas de todas as pessoas, ele teria se frustrado, porque os enfermos continuam a existir. Mas a salvação dos homens é que é o alvo do Evangelho. Todos os que creem em Cristo são salvos. Isso revela o sucesso da obra de Cristo. Pedro foi um apóstolo controverso, um homem disposto a fazer coisas extraordinárias e ao mesmo tempo um covarde. Ele experimentou coisas grandiosas ao lado de Jesus, mas foi após a ressurreição de Cristo que de fato Pedro entendeu o objetivo que Jesus tinha para a sua vida. Após Cristo repetir para ele 3 vezes, apacenta e pastoreia as minhas ovelhas. Pedro então compreendeu que pastorear, pregar Cristo às pessoas era o alvo. Posteriormente Pedro afirmou lá na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da vossa fé? Poderia dizer, é a cura, é isso? Não. O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É o que Paulo fala aqui, que a salvação da alma do pecador é o alvo do Evangelho. Pedro entendeu, e ele ensinou que o melhor que Deus tem para nós não está neste mundo, nem no que o mundo pode nos dar entre as coisas materiais, e muito menos nas curas que Ele pode realizar em nós, mas da salvação da nossa alma. Essa realmente tem valor. É para isso que serve a fé que Ele nos dá. Nesse texto, Paulo deixa claro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já tratamos do objetivo do Evangelho,
que é a salvação do pecador. Mas aqui tem um filtro, o afunilamento, mostrando que o Evangelho é para todos os homens, mas para todo o que crê. Nem todo mundo crê. Em Marcos 16, temos uma afirmação de Jesus que pode confundir o leitor desavisado. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação é para quem crer, mas a pergunta é: quem pode crer? Quem se habilita a crer? Crer é uma atitude humana ou é uma ação divina no homem para que esse homem seja salvo? Lembra lá do semeador que saiu a semear e disse então, quando pediram a resposta para Jesus, Jesus: não, eu não falei para todos, para que eles não entendessem, crescem e fossem salvos. Espera aí, Jesus, o Salvador, disse que não explicaria para que os outros não fossem salvos. Jesus chamou muitos de filhos do diabo, mas ele não poderia salvar. O homem não produz fé. A fé é um presente de Deus. Fé não é dom de Deus? Se é dom, é um presente de Deus, não é produzido no homem. Em Tito 1:1 diz: a fé é dos eleitos de Deus. E Efésios 2:8 lemos: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Sabemos que Abraão passou a ser conhecido como o pai da fé, não é verdade? Após um ato extraordinário, ele sacrificaria o próprio filho em obediência a Deus, pois ele cria, como diz em Hebreus 11:19, que Deus poderia ressuscitar o seu filho até das cinzas. De onde é que veio essa fé de Abraão? A Bíblia responde. Capítulo 4, versículo 9 de Romanos, nós lemos: vem a fé, vem pois essa bem-aventurança. Receber fé é ser feliz, é receber um presente muito valioso de Deus. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A fé foi colocada no coração de Abraão. Ele foi bem-aventurado para crer. Se Abraão foi capaz de tomar essa atitude tão relevante, foi porque Deus lhe imputou a fé. A fé que Abraão tinha a fé que Abraão tinha, ela foi dada por Deus. E o texto diz que essa é uma bem-aventurança para todos aqueles que creem. Crê porque recebeu fé. A fé vem, ela não vem de dentro, não é produzida, ela vem de Deus, é um presente de Deus. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus afirma: é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Há uma diferença de um grupo. A gente veja que existem os que foram dados a Jesus e os que pertencem ao mundo. Jesus não morreu apenas por aquele grupo de judeus, mas por todos que viriam a crer nele. Veja, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Versículo 20. Todos os que creem são alvos da sua misericórdia. Creu, é porque Deus foi misericordioso. Conseguiu crer, entender o Evangelho, porque Cristo foi lá e abriu o coração, deu esse presente. Só crê em Cristo aqueles que Ele deseja salvar. Lá em Atos 16:14 diz: o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. De repente, no meio de um monte de mulheres que não criam, Lídia: é assim, eu quero isso. E ela creu. Quem abriu o coração dela? O Senhor lhe abriu o coração para atender ao que ele dizia. Agora, lá em Atos 13:48, ainda fica mais claro: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem não foi destinado para a vida eterna, não creu. Romanos 9:16 diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Meus irmãos, a fé para crer é um presente de Deus, e a escolha de quem deve receber esta fé nunca dependerá do homem, sempre dependerá de Deus, pois, como diz Isaías 41:24, eis que somos menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. O que somos e o que temos para impressionar Deus, para Deus nos dar alguma coisa. Diante disso tudo, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho.
É sabido que muitos se envergonham dele. Porém, como se envergonhar de algo que tem um propósito tão maravilhoso, que é a salvação? Paulo não tinha e nenhum dos crentes poderão se envergonhar das boas novas que Deus nos incumbiu de levar aos perdidos que ainda estão no mundo. O Evangelho visa a salvação dos perdidos. Segundo lugar, veremos que a abrangência do Evangelho de Jesus é total. Primeiro do judeu e também do grego. Temos um grande problema. Nós normalmente nos apossamos daquilo que é nos dado para dividir. Esse é o problema de políticos que se apossam das verbas, que vêm para a saúde, educação, eles tomam posse delas como se fossem enviadas para eles. Os judeus erraram nesse sentido. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão se multiplicaram. Deus os tirou do Egito. Como prometera, os levou para Canaã, a terra que Deus tinha dado a Abraão. Deus expulsou os moradores daquela terra e no lugar plantou ali o seu povo. Deu-lhes leis, Deus deu mandamentos, os acompanhou nas suas jornadas, o povo continuou como seu povo e Deus nunca deixou. Quando Israel se corrompeu, Deus enviou para cativeiros e ali os tratou, para que eles abandonassem a idolatria. Deus os tratou como a filhos. Israel sabia desse cuidado especial que Deus tinha com o seu povo. Deus era o Deus de Israel, era conhecido assim. Ele quis ser conhecido assim. Digam que eu sou o Deus de Israel. Israel era o seu povo, era o povo do Deus de Israel. Tinham consciência desse fato, tanto os judeus quanto os gentios. Israel se apossou de Deus para si. Se esqueceram que não eram os detentores das bênçãos divinas e que deveriam ser propagadores das bênçãos de Deus aos povos que os cercavam. Eles deveriam propagar Deus. Mas eles fecharam as portas para os povos. Não permitiram que se aproximassem de Deus. Os judeus tratavam todos os outros povos com desprezo e assim como se fossem especiais e superiores. Lá em Deuteronômio 7, versículo 7 e versículo 8, a parte A, nós lemos o que Deus disse a Israel quando eles se mostraram orgulhosos. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. A escolha de Deus foi por amor, então eles não tinham nada de superior a ninguém. Israel cometeu o erro que muitos cometem, achando que Deus viu algo superior neles e por isso eles são especiais, por terem algo para oferecer a Deus. Esse nunca foi o projeto de Deus, que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Israel foi escolhido para nele Deus revelar o Salvador. Israel foi um povo falho como todos os outros, porém neles Deus revelou a sua misericórdia e o seu poder. Uma coisa que é muito interessante ao ler a história de Israel, é que a história não é a história de Israel, é a história de Deus que protegeu, guiou, engrandeceu, castigou e no final salvou Israel. Deus escolheu Israel para contar a história de Deus, o que Deus faz para um povo falho, como assim Deus faz na tua vida, na minha vida. Então é a história de Deus. Só que é mais fácil contar uma história quando tem menos personagens. Por isso Deus contou a sua história através do povo de Israel, que aí a gente sabe quem foi o Abraão, Isaac, os patriarcas, e aí a gente tem como contar uma história. Se fosse a história do mundo inteiro, ficaria difícil. Como disse, a abrangência do Evangelho é total. É para todos os povos, de todas as línguas e raças. É para o negro, para o branco, é para o oriental, para o ocidental. Todos nós estamos no plano salvador de Deus. Jesus Cristo morreu por todos os homens de todos os povos. Mas o texto diz, primeiro do judeu. Está certo? Está certo. Por que está certo? Por que primeiro dos judeus? Porque a eles foi prometido o Messias. Foi prometido para algum outro povo? Foi para os judeus. Os patriarcas e os profetas israelitas foram os propagadores de Deus e da esperança do Evangelho. Algum outro povo esperava o Messias? Não, só Israel.
de todos os povos da terra, apenas os judeus esperavam o Messias que nasceria entre eles. Jesus cumpriu as promessas feitas, primeiramente aos judeus, ele nasceu entre eles, pregou entre eles, morreu entre eles, ressuscitou entre eles. Mas cumpridas as promessas, ele se dirige aos seus discípulos e diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. As portas foram abertas. Não havia mais ligação do evangelho com os judeus, apenas a questão histórica. O evangelho foi abrangente, porque foi entregue primeiro aos judeus, mas também aos gregos. Quem eram os gregos? Quando Paulo usa gregos aqui, ele se refere aos demais povos, a todos os outros, pois todos os outros povos falavam a língua grega. Isso resultou dos governantes gregos que dominaram sobre todos os povos e eles impuseram a sua língua. Fica claro que todos os povos da terra podem e devem receber o evangelho. Cristo também os abraçou e se revelou a eles. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós veremos que a sua aceitação é somente por fé. Só se aceita o evangelho por fé. Se alguém quer ver a confirmação pela razão ou outra coisa, não vai adiantar. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Como você recebeu o evangelho? Como você se apossa das promessas contidas no evangelho? Muitos procuram formas variadas de se apossar das bênçãos de Deus e não conseguiram. Eles desejaram muito e não conseguiram. Por exemplo, eu vou para a igreja, eu vou cantar bastante, eu vou pregar bastante, eu vou ser frequente todo dia, e aí então eu vou ser salvo. Ele descobre que ele é pecador. Com boas obras, com atitudes, com trabalho, isso não salva ninguém. O crente quer trabalhar, o crente quer evangelizar, o salvo quer fazer isso, porque é salvo. Mas quem quer fazer isso para alcançar a salvação, não vai adiantar, um dia ele desiste. É como 1 João 2,9 diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, porque se fosse do nosso, teria ficado. Eu conheço, com certeza você conhece, alguém que viveu no evangelho, fez tanta coisa, chegou a pastor, fez tanto missionário, fez tanta coisa, e de repente abandonou tudo. Conheci uma moça que foi evangelista. Meu pai mudou para a cidade onde ela tinha trabalhado, e no dia do carnaval ela fez questão de vir e passar na frente da igreja e ainda gritar, falando besteira, um monte de coisa lá para a igreja que ela tinha cuidado, evangelizando pessoas. Ela não era, ela estava lá se enganando, ela tentou conseguir por aquilo que ela podia fazer, ela chegou a um ponto que ela descobriu que não adiantaria. Um dos maiores nomes da fé cristã, Martinho Lutero, ele foi um homem fiel, dedicado, zeloso na fé e no serviço prestado a Deus. Mas apesar de toda a sua fidelidade e dedicação, ele não tinha paz. Havia sobre a sua mente a certeza do castigo divino, pois a sua mente cultivava pensamentos pecaminosos como todo mundo. E isso dava certeza para ele que ele seria castigado por Deus. Ele se tornara o melhor entre os alunos de teologia. Até o chão que ele limpava servia de espelho. Tal era o cuidado que ele tinha em lustrar a madeira para oferecer aos superiores o melhor serviço. Mas isso não trazia paz ao coração dele. Até o dia que ele pegou a Bíblia e leu. E ele descobriu que o seu relacionamento com Deus somente seria possível através da fé. O justo viverá pela fé. Lutero se baseava em 4 pilares. Primeiro, diz respeito às Sagradas Escrituras. Ele ensinou que a Bíblia é a única referência da verdade, enquanto que a igreja na sua época também se baseava em textos tradicionais escritos pelo Papa ou pelo Sínodo. O segundo princípio é de que o pecador somente é salvo por meio da graça de Deus e não por boas ações. Ou é de graça ou não será de modo nenhum, pois não haverá preço a ser pago. O terceiro lugar, Lutero concluiu que Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, pagou a pena para todos os pecadores. E a única ponte entre o homem e Deus é Jesus. Em quarto, o quarto princípio é que as pessoas são salvas somente pela fé. Entenda esse ser salvo, é se apossar da obra de Cristo, é se sentir salvo, é saber que Cristo morreu por mim.
Essa certeza que o salvo tem, e ela é pessoal, ela não pode ser passada de pai para filho, ela não pode ser passada de pastor para membro, de membro para outro membro, não pode. É uma questão pessoal, é a fé que faz tomar posse. Ele disse: a vida cristã é inteiramente baseada na fé. Afirmou também: pela fé Cristo vive em nós. Pela fé em Cristo, a justiça de Cristo se torna nossa justiça, e o que é dele passa a ser nosso. A fé é o único meio pelo qual o crente se sente seguro de que as promessas divinas em seu favor se concretizarão. O crente deve ter certeza da salvação. Se ele não tem, é porque não creu em Cristo, porque ele ainda não é um salvo. Porque quem creu em Cristo, crê que a obra de Cristo foi perfeita. As igrejas que não creem dessa maneira, que acham que a salvação vem do homem, não podem pregar que a crente tem certeza da salvação, porque hoje é salvo, amanhã perdeu a salvação, depois é salvo, depois perde. Aquilo que Deus fez não se perde. O crente se relaciona com Deus pela fé. Toda a nossa ligação com Deus tem como base a fé. Quem não crê em Deus e em seu Filho, no que foi feito em nosso favor, perde o seu tempo frequentando a igreja e reuniões religiosas. Sim, Rodrigo. Então veja, a doutrina mentirosa do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio quer dizer que Deus é obrigado a aceitar no céu todos aqueles que quiserem ir para o céu. É uma doutrina mentirosa, porque na minha casa entra quem eu quero, na sua entra quem você deseja. E Deus então vai ter que aceitar assassinos, mentirosos, que decidiram ir para o céu? Ninguém decide ir para o céu. Então, essa doutrina é mentirosa. Então, mas essa é uma ideia de que a salvação depende do homem. E nesse caso, os homens vão tentar e não vão para lugar nenhum. Por quê? Porque se não receber a fé para crer, não vai crer. Então não vai para o céu. Veja, se não tem fé nele, no que Cristo fez, não terá proveito algum ouvir o que é dito sobre ele. Será inútil. Para que ouvir o evangelho se você não tem fé? Então ficar frequentando a igreja, se você não crê que Cristo é o Salvador, é inútil, tem que crer que Ele existe, crer que Ele é real, crer que Ele morreu por nós. No capítulo 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O castigo para todo pecador é morte. Esta é a condenação merecida por todos. Sendo assim, pois todos pecamos, todos nós teríamos de receber a pena capital, a morte. Essa seria a justiça esperada por todo pecador. Mas a boa notícia do Evangelho está aí, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho proclama que a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. Deus imputou os pecados de todos os homens, a quem Ele decidiu salvar, sobre Cristo. Jesus levou sobre si o pecado daqueles que Ele quis salvar. Sendo que o pecador, ao pecar, merece a morte, então Jesus foi lá e morreu para cumprir a justiça de Deus em lugar do pecador. Então não adianta o homem querer morrer de novo, porque a dívida já foi paga, não tem conta para eu pagar. Não tem mais o que eu vá fazer para merecer a salvação, porque Cristo já mereceu. Por isso que Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. Ele vai ouvir a minha oração por causa de Cristo, por isso que ele diz em nome de Jesus. Ele vai me abençoar porque o Cristo fez. Por isso que campanha de oração, essas coisas de ficar aí achando que fazer jejum para conquistar, não, jejum não é para conquistar. Oração e jejum é para nos treinar, abandonar as coisas do mundo para se aproximar das coisas de Deus. Sendo que o pecador, ao pecar, merece a morte, então Jesus morreu para cumprir a justiça, morreu no lugar do pecador. Em Gênesis 15 encontramos um relato que poucos leitores da Bíblia entendem. Deus manda que Abraão reparta animais no meio. Para quê? Abraão fica lá olhando para os animais, os bichos querem comer, ele vai lá, espanta, acabou dormindo. Teve um sonho revelador lá, que o povo dele ia lá para o Egito e ia voltar, aí ele acorda. Mas o que quer dizer esses animais partidos no meio? Hoje, quando a gente fecha o negócio, a gente vai lá e pega na mão, né? Negócio fechado.
Na sua época era assim. O animal era partido no meio. E as duas pessoas que iam fechar o negócio, fazer um acordo, fazer uma aliança, passavam juntos no meio do animal. Isso queria dizer, se você quebrar a aliança ou se eu quebrar, eu estou dizendo que eu estou te autorizando a me matar, como esse animal foi morto. Acontece que Deus estava fazendo uma aliança com Abraão e Deus o abençoaria, mas exigiu dele que sempre o tivesse como seu Deus e Deus seria o seu povo. Olha, juntos deveriam passar entre as partes, mas algo incomum aconteceu. Uma luz veio dos céus e passou entre as partes. Passou sozinho, Deus passou sozinho. O que isso quis dizer? Deus está dizendo, você pecou, e quando você pecar, eu morro. O cumprimento, Jesus lá na cruz foi o cumprimento dessa profecia. O homem quebrou a aliança, pecou contra Deus, o trocou por ídolos, por prazeres, por poderes e pelo desejo de coisas materiais. A justiça teria de ser feita, o homem teria que morrer. O culpado teria que ser executado. Deus então colocou a sua justiça em prática. Jesus morreu na cruz, Deus matou o seu filho, a justiça foi executada. Foi isso que Paulo afirmou, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus Cristo morreu por você, e isso é a justiça sendo revelada no Evangelho, é a boa notícia, eu não vou ter que morrer mais, porque alguém já morreu no meu lugar. O crente vive pela fé, ele se apossa dessa justiça para viver em paz com Deus. Por isso Paulo afirma, o justo viverá por fé. A fé que Deus me deu me fará tomar posse da justiça do Evangelho, da sua justiça que vai me fazer aproximar dele. Vimos que o Evangelho é poder de Deus para quem crê. Visto que crer está nas mãos de Deus, todos aqueles que creem precisam saber que são especiais. Deus os escolheu para receber a fé salvadora, a fé que capacita a tomar posse da salvação. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O pecador que tem seu coração aberto pelo Espírito Santo tem a sua vida transformada. O perdido é encontrado, o imundo é lavado, o impuro é purificado. O pecador é santificado e as portas do céu se abrem para que o salvo entre e viva em paz com Deus. A certeza da salvação não se consegue com esforço pessoal, com doações, com dedicação ou qualquer outro meio. É o que a Reforma afirmou, sola fide, ou seja, somente pela fé. E aí então nós nos apossamos dos benefícios do Evangelho. Quem não recebeu fé da parte de Deus para crer, não usufruirá dessas bênçãos. O Evangelho lhe será sem valor, mas para nós que cremos, será o poder de Deus, que transforma a mim, miserável pecador, em um filho amado de Deus, que tem a certeza da entrada nos céus. Porque Deus, em Cristo, garante que eu que creio em Cristo, vou entrar nos céus. Isso sim é uma ótima notícia. Meus irmãos, nesse estudo nós vimos sobre o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vimos que o seu poder está na salvação. Deus pode fazer muito mais pelo salvo, mas o objetivo principal do Evangelho é a salvação. Nós vimos a abrangência do Evangelho de Jesus, é para o mundo inteiro. É para aquela prostituta, é para aquele homossexual, é para aquele mentiroso, para aquele desonesto, é para o japonês, é para o chinês, é para todos. A sua aceitação é somente por fé. Nós temos que pregar e orar, Senhor, tem misericórdia, abre o coração. Porque se Deus não fizer isso, tudo que fizermos vai ser inútil. É preciso conhecer o Evangelho para valorizá-lo. Quem conhece sabe o valor que tem. Olha, quantas vezes meninos ficam brincando com pedrinha brilhante e joga fora, né? Aí depois alguém encontra e diz, achei um diamante. E o menino estava jogando no estilingue, jogando fora. Pensar de si além do que convém é motivo de desprezo quanto ao Evangelho. Entenda o Evangelho como ele é, e você vai passar a valorizá-lo como ótima notícia. Você estava perdido, mas foi encontrado, e agora você é salvo. Meus irmãos, esse é o poder do Evangelho. Eu espero que nós compreendamos, e ao estudar o livro de Romanos, nós vamos voltar muitas vezes a alguns temas que são centrais e vamos tratar novamente. Mas o que fica aqui, certo para todos nós, que o Evangelho é a melhor das notícias que nós poderíamos ter. Cristo pagou o meu preço, preço do meu pecado, preço do meu castigo. E agora então, eu estou salvo, porque Deus resolveu me justificar. E justificação é o tema da carta de Paulo aos Romanos.